Bom dia pessoal. Para quem ainda não me conhece, né, meu nome é Vanessa Pereira, sou uma das fundadoras aqui do Estudo Job junto com a Cristiane Silva. E hoje, bom dia, Nai. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito importante, junto com a Priscila Couto. Ela já entrou aqui, vou colocar ela aqui ao vivo com a gente. Só um minutinho. Primeiro, quero pedir perdão, né, pelo atraso aí, os 10 minutos. Oi, Bom dia, Vanessa. Tudo bem? tudo bem? Tudo ótimo. Ai, Deixa eu ver. pô, Estou conseguindo acabei botar atrasando um pouco. os 10 minutos, me perdoa. Tá perdoado, isso acontece. Teve um dia também que eu queria fazer e a internet resolveu acabar aquele dia. Eu tinha uma live marcada para 8h30 da manhã e eu tive que cancelar. Não, tem Não dias, estou acostumada. Josiane. Bom dia, Josiane. Então, Priscila está falando aqui, né, que hoje nós vamos falar de um tema muito importante, mas primeiro, Uhum. apresenta aqui para o nosso público. Claro. Primeiro, obrigada por ter me convidado, Vanessa. Para quem não me conhece, eu sou Priscila Couto. Eu sou mentora de carreira, né? Eu preparo profissionais para o processo seletivo. Meu foco mesmo, minha especialização é em entrevista. E eu falo muito sobre isso, né? Tanto no LinkedIn como aqui no Instagram. Todo o meu conteúdo ele é pautado para esse seu desenvolvimento de carreira. E gosto de falar muito sobre esse tema que a gente vai falar agora, Vanessa, que é a questão da trabalhabilidade. Sou formada em RH, tenho experiência de mais de 13 anos de gestão de pessoas, equipes muito grandes, processo seletivo. Então, eu acabo tendo essa experiência tanto de quem realiza processo, né, como também quem já participou muitas vezes de processos seletivos. Eu consigo ter essas duas visões para o candidato. Ai, que bom, muito importante, né? Quando a gente consegue Uhum. ter essas duas visões, a gente consegue enxergar de ângulos diferentes, né? Sim. Hoje nós vamos falar sobre trabalhabilidade, né? Uhum. Como eu disse, um tema muito importante para quem busca se desenvolver profissionalmente. O que seria a trabalhabilidade, Priscila? Trabalhabilidade, Vanessa, é a ideia de você pegar aquele conhecimento que você tem, tá? E colocar ele disponível para as pessoas e empresas. E por que eu sempre falo pessoas e empresas? Porque quando a gente presta um serviço ou quando a gente tem um conhecimento sobre algum tema, ele pode ser utilizado tanto para as pessoas físicas como para pessoas jurídicas. O uso do LinkedIn, por exemplo, é uma forma de eu ativar a minha trabalhabilidade. Por quê? Eu pego todo o conhecimento que eu tenho, e esse conhecimento ele não está pautado somente em informação, um hobby meu, ele pode gerar uma atividade remunerada ou uma atividade que eu posso compartilhar com alguém, e o LinkedIn nos permite isso, né? O Instagram também nos permite isso através de nossas postagens e até essa live que a gente está fazendo agora. Então, trabalhabilidade nada mais é do que você pegar o conhecimento que você tem, tá? Que você adquiriu ao longo da sua carreira, empacotar e poder oferecer isso às pessoas. Eu sempre dou um exemplo que às vezes você pode ser um administrador, mas você gostar também de fotografia. E essa fotografia ser o seu hobby, né? Você é o fotógrafo oficial da família, né? É a pessoa que filma quando a criança nasce, você vai lá. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar esse conhecimento que você tem para dois momentos. Um, de repente começar a gerar renda fazendo fotografia, tá? Eu conheço muitos profissionais que fazem isso nos fins de semana. Ou você pode ensinar outras pessoas a também ser fotógrafo, né? E esse ensinar, ele não está mente só num curso. Eu posso ter uma página aqui no Instagram, onde eu começo a ensinar sobre
ângulos, sobre iluminação, sobre qual é o melhor pose para você tirar uma foto, qual é o melhor aparelho, quais são as melhores locações para uma fotografia. E aí vai. Então, todo conhecimento que você adquire, eu sempre falo que se você tem um conhecimento e não compartilha ele com os outros, você acaba gerando aí uma obesidade mental, porque você aprende, 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 não divide aquilo com ninguém. Ele pode gerar, sim, em uma atividade, que ela pode ser voluntária, ela pode ser remunerada ou não. É diferente do conceito de empreendedorismo, tá? Eu não estou falando que eu vou pegar o meu conhecimento, vou sair da empresa e vou empreender. Não. São formas de você, com o teu conhecimento, com o hobby, com a experiência que você tem, você poder gerar outras fontes de renda, tá? Ou compartilhar aquele teu conhecimento para outras pessoas, para que outras pessoas gerem fontes de renda. Ainda mais nessa situação que a gente vive hoje, né? Onde a Sim, gente está precisando se reinventar. sim. Muito interessante você ter falado aí diferente de empreendedorismo, né? Porque às vezes as pessoas confundem essa outra fonte de gerar renda e aí com empreender, né? E Sim. também tem muita confusão com o conceito de empregabilidade, né? A trabalhabilidade, empreendedorismo e empregabilidade. Empregabilidade. Quem é tanto esses nomes na vida? Bom, se a gente for comparar, o que, que acontece? Empregabilidade é a tua vida laboral em si. Você com 14 anos ou com 18, você começa a trabalhar, segue todo aquele seu ciclo e quando chega lá aos 60, 70 e poucos anos, cada vez mais distante, você vai e se aposenta, tá? O trabalho, ele é finito. Existe um início e um fim, tá? E quando a gente fala também de trabalhabilidade, a gente pode fazer o conceito de que o quanto eu sou interessante para o mercado, tá? Uma outra coisa que eu também falo nas minhas mentorias é o quanto a gente testa a nossa empregabilidade, né? O quanto eu sei que o meu currículo ele é atrativo para o mercado que a gente tem hoje. Tem muitos profissionais que não fazem isso, tá? Tem muitos profissionais que estão ali na empresa durante 5, 6, 7 anos e nunca participaram de nenhum processo seletivo. E quando eles vão comparar o que o mercado está pedindo com o que ele tem hoje, ele percebe que ele tem um déficit muito grande. E ele precisa correr atrás e correr muito. Para quê? Para procurar cursos, para se especializar. Então, uma pergunta que eu faço é: se você ficar desempregado hoje, quanto tempo que você acha que você vai voltar para o mercado? De acordo com o teu conhecimento, de acordo com a tua experiência, de acordo com a sua formação, quanto tempo você acredita? E normalmente nessa pergunta a pessoa fala assim: eu volto rápido. Não volta. Porque entenda que a gente tem quase 14 milhões de pessoas desempregadas de novo, com pós, com formação, né? Aí você começa a fazer um filtro com quem tem idiomas, aí você começa a fazer um outro filtro com quem tem aí alguns soft skills, comportamentos, a quem aceita mudanças de uma forma muito rápida, quem se atualizou. E você começa a fazer o funil e cada vez mais você vai ficando distante dessa empregabilidade. Para você ter uma ideia, Vanessa, um conhecimento anteriormente, há uns 10 anos atrás, ele levava 5 anos para precisar ser renovado. Hoje é 3. Então a gente já sai da faculdade desatualizado, Sim. né? Então, e se você faz a faculdade sem olhar o que o mercado está pedindo, né? Eu tive uma mentorada que ela fez comunicação, ela falou: Priscila, meu sonho é ser jornalista. Eu me formei, eu falei: pronto, vou procurar um estágio, vou fazer. E ela percebeu que ela tinha que aprender um monte de coisa. Por quê? Hoje o mundo é digital. Existem técnicas para que você escreva no papel, existem técnicas para que você escreva na internet, existe Google, existe ranqueamento, existe SEO, existe copy, existe um monte de coisa que você quer fazer. Então ela teve que se atualizar para poder começar e realizar o sonho dela, entendeu? Então não é fácil, por quê? Você tem muita gente no mercado.
E o quanto que você é atrativo. Se fosse um termômetro, lembra, tá quente ou tá frio? Se a empresa olha teu currículo, ela vai falar assim, caraca, que profissional fantástico. Ele está atualizado, ele tem grandes experiências, e você vai para a entrevista, você se destaca e você conquista aquela vaga. Mas normalmente não é isso que acontece. Então, essa é a diferença. Empregabilidade é o quanto você está aquecido para que o mercado te contrate e ela tem um início e um fim com a tua aposentadoria. Quando a gente fala de trabalhabilidade, se você tiver ótimo aos 100 anos, você pode continuar fazendo, sabe? Eu vi uma matéria na semana passada, uma professora de francês dando aula online. Ela tinha 50 alunos. E os alunos falando, olha, ela teve uma dificuldade no início, a neta ajudou, ela tem 87 anos, se eu não me engano. As pessoas falando, acho que ela conhece mais da França do que os próprios franceses. E ela dando aula. E ela falando, gente, isso é fantástico. Eu deixei de ter alunos presenciais, que ela tinha, e ela passou a dar aula com 87 anos, ainda colocando a trabalhabilidade dela em prática. Entendeu? Eu vi essa reportagem, muito lindo, né? É, Pois é. E ela super feliz, né? De estar produzindo. exatamente. É lidar com esse dinamismo, né? Que É, do mercado, da vida em si. Eu acho que a trabalhabilidade é isso, né? Priscila, como que a gente constrói essa trabalhabilidade? a primeira coisa que a gente precisa fazer, Vanessa, é olhar para dentro, né? É perceber através do autoconhecimento quais são as habilidades que eu tenho. Eu, desde o dia 11, eu estou fazendo a jornada da recolocação, tem alguns alunos meus aqui me assistindo, e a primeira aula que eu dei foi sobre autoconhecimento. E por quê? Se eu não sei quem eu sou, eu não consigo trilhar nada. Eu não consigo construir nenhuma meta, eu não consigo dar 2 passos para frente. E se conhecer é muito difícil, né? Sim, Porque existem crenças, existem ideias, existem pensamentos, existem julgamentos, críticas a nós mesmos. Então, o primeiro passo é entender o que eu gosto de fazer. Acho que são algumas perguntas essenciais. O que eu gosto de fazer? O que faz meus olhos brilharem? Aonde que eu tenho mais dinamismo em realizar uma atividade? Se eu estava trabalhando, quando eu tinha feedback, o que as pessoas diziam pelo trabalho que eu fazia? Putz, procura fulano, fulano é ótimo em planilha. Isso daí está muito enrolado. Procura a Maria, porque a Maria vai olhar isso daí, ela tem um olhar clínico para encontrar erro nesse relatório. Então, a primeira coisa para você desenvolver a sua trabalhabilidade é entender o que você gosta, entender o que você quer e no que você é bom. No momento que você faz isso, você pensa assim, bom, então eu sou bom em 3 coisas diferentes. Como eu posso dividir isso com as pessoas, tá? Vou dar um exemplo claro. Eu estava conversando hoje com a Ana Paula, hoje ela não está aqui. Ela é da área financeira, ela quer falar sobre planejamento estratégico e gestão financeira, tá? Planejamento financeiro e gestão financeira. Isso hoje é muito importante, porque o brasileiro ele tem uma dificuldade enorme de falar em dinheiro, tá? A gente tem vergonha. A gente tem vergonha de cobrar pelo serviço que a gente faz. A gente se diminui, né? Você chega falando, quanto é o teu serviço? Você fala assim, R$ 800. Aí a pessoa fala, nossa, caro, então é 600. Pô, caro, então é 500. Não, a gente precisa valorizar. Eu sempre digo que nada é caro. Eu é que não tenho dinheiro para comprar. sim. Diferente, né? Mas cada um sabe o tempo que investiu, o quanto teve que estudar, o quanto teve que participar de congressos, participar de ler livros, enfim, se preparar para oferecer aquilo para você, que você não consegue sozinho, tá? E conteúdo gratuito, a gente tem conteúdo gratuito em tudo quanto é lugar, Vanessa. Essa live aqui é algo totalmente gratuito. LinkedIn, 90% do meu conteúdo ele é feito gratuito. Mas se você quer que eu, junto com você, vou lá, debruço no teu problema, aquilo tem um custo. Então a gente tem esse medo de falar de dinheiro, né? E quando a gente fala de planejamento financeiro, é uma questão pública, sabe? Ela pode falar para empresas, ela pode falar para
pessoas, ela pode ensinar educação financeira para as crianças, ela pode ajudar a família, sabe? Ela pode ajudar nas contas do dia a dia. Ah, Priscila, precisa de alguém que faça isso? Precisa, porque normalmente a gente gasta mais do que a gente ganha. A gente não tem o hábito de poupar dinheiro. Né? A gente ganha 1.000, gasta 1.000, se deixar, fica ali com um pouquinho. Então, quando a gente fala sobre como é que eu vou desenvolver minha trabalhabilidade, eu vou pegar todo o conhecimento que eu tenho de financeiro e começar a ensinar as pessoas desde o início, desde o beabá, entendeu? Então, é a forma que a gente faz em como você coloca a tua trabalhabilidade em dia. Vou dar aqui um outro exemplo. O Ed entrou aqui agora, ele ajuda empreendedores digitais e ele tem uma metodologia, uma forma de falar, Vanessa, fantástica. E ele como se tirasse assim a venda dos seus olhos, sabe? Para como você se enxerga, para como você enxerga o mercado, como você pode colocar o teu conhecimento em prol do outro e ganhar dinheiro com isso, porque não é vergonha para ninguém, todo mundo precisa trabalhar, sabe? Todo mundo, e todo mundo tem alguma coisa, né? Tem muita gente hoje que com a pandemia se reinventou na alimentação, fazendo bolos, fazendo doces, né? Existe uma conexão minha no LinkedIn, da Sensação Carioca, ela tem página aqui também no Instagram, que ele, para pagar a faculdade de RH, ele começou a fazer doces. Primeiro simples, né? Brigadeiro, cajuzinho, aquilo que a gente faz. Daqui a pouco ele começou a fazer gourmet. E ovo de Páscoa, e torta, e brigadeiro. Sensacional. E pagou a faculdade dele, Vanessa. O que aconteceu agora? Ele ficou desempregado. Um pouquinho antes de começar essa pandemia. O que ele está fazendo agora? Vivendo de doces. E continua fazendo as entregas dele, tá? Com todo o cuidado, com todo o aparato que é necessário e vem ganhando dinheiro com isso. Então a gente precisa parar de ficar pensando, ah, e se? E se? E se? E começar a colocar as coisas em prática. Se der errado, a gente vai e conserta, né? Mas a gente testou. A gente fez aí o mínimo produto viável, né? Que é você testar se aquilo vai dar certo ou não. Se errou, você volta um pouquinho, corrige, coloca de novo para o teu público e assim vai. O que a gente não pode é ter medo, né? O medo é que barrera a gente. É incrível você falar esses tempos atrás, depois que começou essa pandemia, o meu filho de 7 anos, ele também colocou na cabeça dele que queria fazer brigadeiro e que ia vender. Certo. Foi, e aí eu apoiei, falei assim, não, então vamos, vou comprar, a gente vai fazer os brigadeiros. E é incrível quando a gente pensa na inocência da criança, porque ela ainda não tem crença com vendas, com crença de não merecimento, Nada. tem dificuldade para colocar o preço mesmo, né? Eu Uhum. trabalho muito isso em mim, essa crença de não merecimento e tudo, e ele não teve dificuldade nenhuma para colocar o preço dele e sair vendendo. Então, assim, é muito incrível quando a gente olha para uma criança que ainda está em formação, né? E o cuidado também que a gente tem que ter com isso para acabar não passando tudo isso para ele, porque eu penso muito antes, né? Apoiar, ele vai Né? fazer, vai ser do jeito dele, não coloco limitações para ele não crescer da mesma forma, com padrões, né? Que vão limitar ele no futuro. E essa questão da inteligência financeira na escola, eu acho que é fundamental, né? Sim. Quando você É, é, começar. é importante que as crianças aprendam o valor do dinheiro, tanto de guardar e poupar, quanto também de qual a importância, né? Quanto tempo você leva para gerar aquela coisa. Agora é interessante você falar sobre as crianças. As crianças, elas não são medrosas, as crianças, elas são criativas. E sabe o que mais me deixa mais assim assustada? Porque a gente já foi criança, Vanessa. A gente já foi criativo, a gente já foi sem medo, a gente foi ousado, sabe? E o que aconteceu? Nossos pais começaram a segurar a gente. Não faz isso que não pode.
Não faz aquele outro que não pode, não faz aquele outro. Aí a gente entra num colégio que não te incentiva a essa criatividade, a esse pensamento crítico. Aí você fala assim, ó, você tem que terminar o segundo grau, fazer faculdade, entrar, trabalhar naquela empresa até morrer, que hoje não é mais assim, e você vai botando a tua curiosidade numa caixinha e ela fica escondida lá no seu cérebro. Eu não sei se você conhece a história do Caio Carneiro. Ele disse que na época, no colégio dele, eles tinham pouco tempo para lanchar. Acho que eram 15 minutos, mas que eles perdiam quase todo o tempo na fila para o lanche. O que ele começou a fazer? Ele, antes de entrar no colégio, ele chegava mais cedo. Ele comprava vários tickets de lanche, que normalmente as pessoas compravam salgado e refrigerante. Guardava esses tickets e vendia com uma porcentagem a mais. Olha que louco! Olha que doido! O que aconteceu? Ele criou ali um cartel. Por quê? As pessoas já não ficavam na fila. Ele simplesmente, aos 12 anos de idade, se não me engano, ele resolveu o problema das pessoas. As pessoas procuravam ele, não se importavam de pagar um pouco mais caro, mas eles tinham lá na hora da cantina, tiravam o produto dele e tinham tempo para trabalhar. E o que aconteceu com isso? A empresa dele progrediu tanto que ele ensinou outras pessoas a fazerem isso, mas os pais dele foram chamados no colégio porque outros alunos de outras turmas atrapalhavam a aula para poder comprar a ficha com o lanche dele. E aí o pai, quando descobriu, aí ele conta, né, que o pai e a mãe deram esporro, disse que não era mais para ele fazer, mas quando ele foi embora, o pai falou assim, filho, parabéns, tu foi demais. Sabe? Naquela época, com 12 anos, e ele resolveu um problema das pessoas, porque as pessoas não queriam perder tempo para ficar comprando. Elas queriam brincar, elas queriam jogar, elas queriam se divertir. E ele ganhou ali um dinheiro, fez isso, eu acho que uns 4 meses, tá? E aí foi proibido depois de fazer. Então as crianças têm isso. E se seu filho fizesse o brigadeiro e não vendesse nenhum, ele ia ficar contente comendo todos eles. Todos eles. Acabou. Ele Verdade. não ia se sentir frustrado como a gente sente. Quando você abre o carrinho para vender alguma coisa, e você fala: caramba, eu não tive nenhum cliente inscrito. Meu Deus, eu sou péssima, não dá, não vou mais começar com isso. Isso é real, tá? São Uhum. coisas que eu já falei. Que absurdo, eu não vou fazer mais, não sei o quê. Mas você errou em alguma coisa, ou de repente você não despertou o interesse na pessoa. E tudo bem, você colocou em prática. Não deu certo? Espera um pouco, alinha e faz de novo. Então, as crianças nos ensinam muito nessa situação, porque elas não têm medo de arriscar, que nós temos. E esse medo de arriscar vai segurando a gente, sabe, para que a gente realize ali nossos sonhos, nossas vontades, o que seja. Verdade. E aí, nesse medo, a gente acaba não desenvolvendo a nossa trabalhabilidade. Nada. Eu imagino quantas pessoas que estão assistindo a live agora e vão assistir depois, quantas vezes elas sabem fazer algumas coisas que fogem, muitas vezes, dentro da sua área de atuação e ficam com medo de colocar em prática, né? Eu mesma, antes de começar a atuar aí com carreira, recolocação, eu fiz o curso de coaching, né? E aí foi no curso Uhum. que eu consegui destravar isso, porque eu falava assim, ah, eu não vou começar porque as pessoas vão falar que eu não tenho experiência, como que eu vou ajudar alguém Sim. a ter experiência? E aí o meu professor de coaching falou assim, como que você vai adquirir experiência se você não começar? Você Uhum. precisa estar um passo à frente das outras pessoas, né? E aí eu fui colocando isso na minha cabeça. Eu só preciso estar um passo à frente. O conhecimento eu tenho. Se eu não começar, eu não vou adquirir experiência. E a gente fica muito nisso, né? Eu não vou fazer porque eu não tenho experiência, porque vão me julgar, vão falar que eu não sei fazer, e acaba travando. Eu fiquei muito tempo travada, parada nisso. Uhum. E até hoje tem muita coisa que eu deixo, às vezes, de fazer, de colocar em prática com esse pensamento, e eu tento, né, é, mudar isso, ressignificar, né? E acho que Até um ano atrás eu não era boa porque
pessoas não vão gostar, porque meu cabelo não tá ideal, porque minha cara não tá ideal, porque os fundos é o meu quarto que as pessoas vão ver a minha estante lá atrás. Nossa, como eu dava desculpa. Meu Deus, eu tinha um monte de muletinha e cada dia eu pegava uma diferente e falava assim, vem aqui, amiga, fica comigo na minha zona de conforto, que só você me entende. E eu percebi que, assim, as pessoas que eu consumia conteúdo, Vanessa, elas não tinham essa preocupação. Não tinha, sabe? Elas queriam era gerar aquele conteúdo, elas queriam ensinar as pessoas. Não importava se elas sentavam na rua, num banco, e as coisas acontecendo aqui atrás, mas elas estavam focadas ali, ó, naquele celular simplérrimo em passar o conteúdo. Então, quando eu coloquei isso, eu conheci duas pessoas sensacionais, que é o casal Formaggio, eu não sei se você conhece aqui, segue eles no Instagram, a Karen e o Alexandre Formaggio. Eu tive frente a frente com eles, e eles começaram a me contar a vida deles. Eu falei, caraca, mas eles já passaram por tudo, e olha o que eles construíram hoje. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu cheguei em casa de manhã, 6 horas da manhã, acordei no domingo, peguei meu tripé, que eu já tinha comprado um tripé, botei no meu celular, pensei em 6 temas, fiz 6 vídeos para o YouTube, editei, coloquei a legenda que eu queria botar e joguei na internet. Falei, ó, Nossa Senhora da Internet, me ajuda aí. Seja o que for. Perdi o medo, né? Tá lá no meu canal do YouTube, tal, que tá meio paradinho, agora que eu tô levantando, e compartilhei com algumas pessoas, e aí eu fui me trabalhando para aquilo. Instagram, fazer live aqui, eu não consigo fazer na rua ainda, tá? Eu faço bem pouquinho, mas eu paro. Mas eu me policiei, eu fazia live todo dia, para perder a vergonha. E até que começou a ser uma coisa para mim normal, é consistência. A gente só fica bom naquilo que a gente treina, né? Ninguém nasceu bom. Ayrton Senna, Bernardinho, Oscar Schmidt, todo mundo teve que treinar e errou pra caramba. E até que falou, opa, acertei, é aqui. E é o que a gente precisa fazer. Falar, as pessoas vão falar? Vão. Mas elas vão falar do mesmo jeito, Vanessa. Você fazer, se você fizer, ela fala assim, nossa, ficou uma porcaria aquilo. Se você não fizer, caramba, a pessoa não teve coragem de fazer aquilo. Fez um post, caramba, que post vagabundo. Se você faz um artigo, que saco. Fez esse artigo todo pra gente ler. As pessoas vão falar. A gente querendo ou não. Só que assim, cuide e tenha a cuidado, a atenção de cuidar sobre e considerar as opiniões que você acha importante que é para você. Avalie, né? Eu sempre olho assim, qual é o pior cenário que pode acontecer se eu fizer isso? E aí eu visualizo aquilo e falo, não é tão ruim não. Vambora. Entendeu? A gente ganha muito mais. A gente está vivendo hoje o real mundo VUCA. O que eu sempre falei nas minhas palestras, o que eu sempre falei em mentorias, o nosso mundo hoje, ele é incerto, ele é volátil. Você toma uma decisão aqui que atinge o outro do outro lado. E o que você vai fazer? Você vai parar? Não dá pra gente parar. As pessoas estão em casa de home office, tendo que se dividir com os filhos, tendo que se dividir com as famílias, às vezes tendo sem espaço para trabalhar. Tem esse final de semana, meu marido, se você tem uma ideia, olha que vergonha, se eu contar isso para ele, ele me mata. Ele foi pro banheiro, porque ele não tinha espaço na casa. Porque eu estava dando aula aqui no quarto, a minha outra filha estava no quarto tendo aula, e a minha filha mais velha estava com o namorado na sala. E ele falou assim, gente, eu preciso de um lugar nessa casa. Aí minha filha falou, vá pro banheiro. E quando eu acabei a minha aula, eu fui sair pela casa, tal, não sei o quê. Eu falei, cadê o pai de vocês? Tá no banheiro. Ele estava sentado no vaso, olha só. Assim, ó, só mexendo no celular. Eu falei, o que você está fazendo aí? Foi o único lugar da casa que eu encontrei para poder ficar. Gente, é surreal o mundo que a gente vive hoje. E se a gente for levar isso para a carreira, a gente está acontecendo a mesma coisa. O quanto eu estou me reinventando, né? O quanto o Steve Jobs está se reinventando.
né? Como é que você está trazendo coisas novas? Como é que você está trazendo inovação? O que que você está oferecendo para os seus clientes? O que que você está oferecendo para os seus mentorados? Dentro de coach, o que que você pode aprender de novo e trazer para a gente? É essa captação de informação que eu fico a todo momento, né? Eu acho que eu fico até em infoxicação, que alguns dizem, né? Porque tem hora que eu tenho que parar e falar assim, não vou fazer mais porcaria nenhuma hoje. Porque eu tô o tempo todo lendo, querendo ouvir livro, ouvindo um audiolivro, ou vendo uma palestra para trazer mais informações para as pessoas, para trazer mais esclarecimento, porque senão a gente fica perdido. E quem é nossos seguidores, a gente tem essa responsabilidade, né, de falar pro cara, ó, tá difícil, tá complicado, mas dá uma segurada, né? Vai adquirindo de pouquinho em pouquinho, respira, dá uma segurada que as coisas vão melhorar. Se deixar, eu falo muito, Vanessa, me interrompe. Não, mas tá muito. Então, eu também, tem horas que eu tenho que dar essa parada também, mas a gente precisa se manter atualizado. O mundo ele está mudando Uhum. a todo instante, né? Eu falo muito isso. A gente não pode ficar com aquela cultura da Gabriela lá. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não cabe isso pra gente, não cabe isso para o profissional que quer se desenvolver, que quer se destacar no mercado de trabalho, né? Sim. Priscila, existem algumas competências aí necessárias para desenvolver a trabalhabilidade? Sim, existe. Eu vou até compartilhar com você, eu vou abrir aqui um arquivo meu, depois você me manda o seu e-mail. Eu tenho um infográfico que eu falo sobre trabalhabilidade, tá? Aí eu vou dividir com você, que aí você pode também dividir com teus alunos, com teus clientes, com os teus seguidores. Uma das competências da trabalhabilidade é a questão do seguinte, da adaptação, que é o que a gente estava falando aqui e falando de mundo VUCA, tá? Você precisa entender que você, querendo ou não, as coisas vão mudar. Você não está segurando, você não está controlando, você não tem poder nenhum. E, na verdade, você como coach, acho que em algum momento você fala sobre isso, a gente não tem poder nenhum sobre a nossa vida. O que a gente tenta é fazer uma gestão com o que acontece, né? A gente tenta controlar as situações, né? Mas a gente não domina a vida, porque senão eu falava assim, eu quero emprego agora, eu quero ficar magra hoje. Não é assim. A gente tenta fazer uma gestão de tudo ali do que acontece das nossas escolhas. Então, a primeira coisa que tem que pensar é como eu me adapto a esse novo mundo, tá? E adaptação é um processo de aprendizagem contínuo. É entender dentro do meu mercado, dentro da minha área de atuação, ou aonde eu quero começar a atuar, quais são as inovações, o que o mercado tem feito, o que é mais importante hoje, porque às vezes você pode olhar para uma área e ela vai te dar dois caminhos. Então você tem que avaliar o que é mais produtivo, eu estudar isso ou eu estudar aquilo, tá? Uma outra questão é você tem autonomia e liberdade para fazer o que você quiser. Não existe barreiras. Eu sempre falo que quem tem limite é município, né? E vou fazer uma camisa ainda com isso. E é uma verdade. Não existe limite para a sua criatividade. Não existe limite para o seu aprendizado. Quem põe limite somos nós mesmos. Somos nós que fazemos essa barreira, né? Então você tem autonomia para fazer as coisas dentro do seu tempo. Eu voltei para o mercado em finalzinho de janeiro. Eu estou no Rio hoje porque eu estou de home office, mas eu trabalho em São Paulo. Deixei toda a minha família aqui no Rio. Fui para São Paulo, então eu fico em São Paulo de segunda a sexta, segunda a sábado e volto para casa, tá? Trabalho a partir das 13 horas. Então, o meu trabalho de mentoria, as minhas aulas, os meus atendimentos, eles continuam seguindo com uma agenda um pouco menor, mas eles continuam. Então, eu dou aula de manhã ou dou aula depois de 9 horas da noite, que é o tempo que eu tenho disponível. E eu tenho a liberdade de fazer isso e faço o que gosto. E aí é um outro item, né? São poucos os profissionais que conseguem trabalhar, ganhar dinheiro e viver daquilo que gosta.
E mesmo quando a gente faz aquilo que gosta, a gente não gosta de tudo, sabe? Tem alguns pontinhos que você fala assim, ah, é um saco. Eu quero produzir conteúdo, eu adoro, mas eu não gosto de planejar. Eu tenho que cuidar do administrativo, eu tenho que cuidar do financeiro, eu tenho que cuidar da captação. Então, nem 100% são flores. Mas você fica no estado de flow porque aquilo para você é bom demais. Você gosta de fazer aquilo. Então, esse é um fator também que é muito importante. E um último, eu falo, vou usar esse por último para a gente não pensar só em dinheiro, é você ter aí uma outra fonte de renda. Né? E o mais importante, você também contribuir para que uma outra pessoa também tenha essa nova fonte. Você pode gerar renda, né? Ou ensinando aquele ofício para uma outra pessoa e ela vai oferecer aquilo como serviço, ou você pode contratar, né, profissionais, freelancer para fazer isso para você. Né? Falando de marketing, eu posso contratar uma pessoa hoje que faça um material de copy para mim, eu posso contratar um designer para que faça o meu layout, eu posso contratar alguém que faça as minhas landing pages. Então você acaba gerando uma renda para si e também gerando renda para a sua comunidade. Né? Essa questão dos doces, eu posso pegar o conhecimento que eu tenho hoje e ensinar outras pessoas como eu, que não sabe fazer bolo, começar a fazer isso daí. Então assim, você tem uma fonte de renda sua e você ainda contribui para a sociedade. Então, para mim, esses são os conceitos básicos que a gente tem quando a gente fala de trabalhabilidade. Tá? Se você gosta da zona de conforto, se você não está aberto ao novo, se você não quer dividir o que você sabe, você vai ser sempre empregado. Né? Você vai ter sempre a tua empregabilidade e vai ser sempre empregado. A sua empregabilidade pode ser que não esteja nem tão boa porque você não inova, você não busca conhecimento, você não tem o aprendizado contínuo. E falando um pouco de aprendizado contínuo, queria fazer um parênteses, acho que também você tem essa visão. Às vezes a gente vai em processo seletivo que a pessoa fala assim, ah, minha qualidade é que eu estou aprendendo sempre. Eu gosto de aprender coisas novas. Aí quando eu pergunto, o que você aprendeu nos últimos 30 dias? A pessoa fica, não responde. Hoje, buscar informação, buscar aprendizado não é mais diferencial. Ele faz parte do profissional. Porque se você não está num aprendizado constante, onde cada vez mais o que você aprende hoje ele não vai servir para amanhã, você está desatualizado. Então isso deixou de ser ponto forte, vamos assim dizer. Sim. Essa questão do aprendizado, né, contínuo, o profissional que hoje não se mantém em aprendizado contínuo, ele está desatualizado, porque Sim. o que ontem resolvia o determinado problema, hoje já não resolve mais. Uhum. Então, Hoje não resolve mais. exatamente. Deixa eu ver aqui algumas coisas que as pessoas estão escrevendo. A Nay está falando, né? Aconteceu comigo, me acomodei no outro emprego e agora estou desempregada. Então, a acomodação, ela acontece, às vezes até sem a gente perceber. Né, Vanessa? Você pode atender seus clientes aí de coach, de carreira. A gente fica tão preocupado em entregar resultado, em fazer o que a empresa pede, em ser um profissional que veste a camisa. Só que a gente esquece que a relação empresa e trabalho é uma relação contratual e que em algum momento, quando uma das partes não estiverem satisfeitas, ela pode se extinguir. E quando isso acaba, como é que tá você? Como é que tá o profissional? Porque a responsabilidade de se desenvolver é sua, não é da empresa, né? A empresa tem que te dar todo o aparato, todo o conhecimento para que você exerça a sua atividade. Se você vai se desenvolver, se você vai fazer faculdade, se você vai fazer curso, se você vai olhar o seu mercado, enfim, isso não é uma responsabilidade da empresa, ela é uma responsabilidade sua. Se a empresa investe, se a empresa interfere nisso, é ótimo. Ela é sua parceira nesse seu crescimento. E se você sair da empresa, o conhecimento vai contigo. Né? Mas você não pode ficar acomodado para que isso aconteça. Mas se acontecer, aconteceu, é passado.
O importante é o que você vai fazer daqui para frente para que isso mude, né? Sim. Eu falo muito para a pessoa não terceirizar a sua carreira. A nossa carreira é nossa responsabilidade. Eu preciso Uhum, da minha carreira. Eu não posso deixar essa responsabilidade em cima dos ombros de outra pessoa, né? uhum. Em cima da empresa. Não pode mesmo, Vanessa. E falando um pouquinho mais disso, eu até vou mais além. Existe um. Eu gosto muito desse livrinho aqui do Paulo Vieira, que ele fala o poder da autorresponsabilidade. Não sei se você já leu. Ele é bem pequenininho mesmo, ele é um pocket. E ele, poxa, ele dá umas porradas na nossa. Ai, falei um palavrão, desculpa. Ele vai dando. Perdão, desculpa. Me segurei e ia falar vários, agora soltei esse. Ele vai dando uns tapinhas assim na gente de que a nossa vida é nossa responsabilidade. O ser humano ele tem um hábito de, por si só, não querer assumir, querer culpar sempre o outro, né? O problema é sempre o outro. Mas assim, nós que deixamos a desordem, somos nós que fazemos nossas escolhas. Ah, eu não tinha outra escolha. Você sempre tem. Você sempre tem. Aqui ou aqui. Você sempre tem. Às vezes você tem mais de duas até. Só que cada escolha é uma renúncia. Cada escolha é uma consequência. E você não foge das consequências daquilo. Né? Então, quanto mais a gente for mais autorresponsável, quando a gente perceber que quem navega pelo mar da vida somos nós, e não tem nenhum timoneiro lá na frente falando, Priscila, agora você vai para cá, agora você vai para lá. Até porque se eu deixar que a vida leve, ela pode me levar por caminhos que eu não quero. Eu posso trabalhar numa empresa que eu não quero. Eu posso ter relacionamento com as pessoas que eu não quero. Eu não consigo ser eu não consigo colocar os meus valores em prática, eu não consigo botar as minhas vontades em práticas. Eu fico insatisfeito no local porque aquilo dali não tem nada a ver comigo, né? Então, quem é o dono aí da tua vida, quem segura as rédeas e quem toma todas as decisões é você. E quando você se torna consciente para isso, isso faz toda a diferença. Sim. Eu estava assistindo uma live essa semana do Joel J, com o Jacob. E aí ele falou na live exatamente isso. A gente às vezes fala assim, ah, eu fiz isso sem pensar, tomei uma decisão sem pensar. Não tem isso. A gente pode ter tomado uma decisão sem pensar conscientemente. Mas no nosso Uhum. consciente a gente pensou e de qualquer forma a gente vai lidar com as consequências dessa decisão, né? Sim, é inteligência emocional, né? Sim, Inteligência emocional não é você ser sangue de barata. É você parar, teve uma situação, você avaliar os prós e os contras. O que, que eu ganho se eu tomar essa atitude? Isso e ganho isso. Você avalia e você fala assim: quero nem saber, vou meter o pé. Mas você parou, avaliou e tomou uma atitude consciente. Né? É essa questão da inteligência emocional. Ah, mas aí eu tomo uma atitude ruim? Sim. Ah, mas eu agi pela emoção. Não. Você agiu, na verdade, pela consciência. Você parou, nem que fosse 5 ou 10 minutos, você avaliou o pró e o contra e falou, vou fazer isso mesmo. Né? Salvo aí alguns momentos, alguns rompantes que a gente tem, que isso não acontece, que a nossa amígdala pega aí, a gente ataca igual como se fosse um ser pré-histórico. Mas normalmente a inteligência é isso, é eu avaliar isso aqui e isso aqui. É esse o lado bom, é esse o lado ruim. Eu vou ganhar isso e vou ganhar aquilo. E você vai lá e coloca os pés pelas mãos e você vai ter que segurar as consequências. Não dá para você fugir. Não dá para eu dizer que a culpa é da Vanessa, a culpa é da Maria. Não, a culpa é tua que tomou a decisão errada. Entendeu? A culpa é sua que não perguntou para alguém como isso poderia ser feito e foi lá e gastou. Depois que eu fiquei desempregada em 2017, eu ressignifiquei muitas coisas, né? Eu botei em prática alguns valores meus que eu não considerava muito, né? E um deles foi a questão do poder de compra, né? A Josiane falou aqui que ela sempre economizou dinheiro. Josiane, vem para minha vida agora, tá? Por favor. Eu sempre gastei, como se não tivesse amanhã. E no momento que eu me vi desempregada, eu desacelerei completamente, sabe?
Cada vez que eu tinha que comprar uma coisa, eu falava assim, eu vou pegar esse valor para comprar esse bem porque eu quero, ou eu vou pegar esse dinheiro e investir em mim. Então, durante um ano, eu gastei, assim, muito dinheiro. Mas participando de congresso, viajando, fazendo curso, comprando livro, essa era a minha meta. E gastava um dinheiro bem gasto com aquilo. E as outras coisas a gente vai aliando. Mas a gente precisa ressignificar e fazer e ser responsável por aquilo, né? Essa é a maior dificuldade hoje do ser humano, Vanessa. Acho que a responsabilidade pelo que a gente faz é um dos maiores problemas. Engraçado você falar isso em 2017 também. Eu tive uma mudança muito brusca na minha vida. Eu perdi o meu esposo e ele que me dava assim esse controle na questão financeira. Era tudo passava assim por ele. Então, quando eu perdi ele, eu me vi assim, perdi ele em novembro de 2017. Em dezembro de 2017, eu também perdi o meu emprego porque eu adoeci. Então foi tudo assim muito rápido. E de 2017 para cá eu tenho buscado também ressignificar. Nossa, foi muitas mudanças, sabe? Muito. Também investi muito em cursos, autoconhecimento, para mim poder ressignificar tudo isso. E a questão financeira também é uma parte ainda que eu trabalho. Não, não, eu já não trabalho mais. Eu não trabalho mais. Para dizer, ó, que eu não trabalho. De 2019, a única loucura que eu fiz, eu de presente de Dia das Mães, cismei que eu queria comprar uma Alexia da Amazon e eu fico conversando aqui com ela. Meu marido fala, por que que você comprou esse troço? Me diz. Eu falo, não, deixa aqui, a gente conversa, tal. Ela lê alguns livros para mim, ela facilita em minha vida. Mas assim, dava para viver sem ela. Mas foi a única gracinha que eu fiz. Eu falei assim, eu precisava sair precisava comprar isso, nem que se fosse pela internet. Mas a gente fala muito de ressignificar, mas é isso, né? O quanto a gente percebe que muitas coisas para a gente perdem valor e outras passam a fazer um significado enorme, enorme. Na semana passada, quando a gente falou e tinha feito a live, eu perdi um parente para Covid, e a primeira coisa que você falou para mim, você falou, tá de boa, dá para fazer a live, tá ok, e tá de boa. Eu tô com mais uma pessoa que eu descobri em Natal que também tá doente, mas a princípio está tudo bem em casa se tratando, mas a gente fica com medo que isso tudo vai acontecer. Mas a vida não para, Vanessa, né? É chato a gente perder um parente, não poder se despedir, mas até honrando o outro que nos deixou, que ele falou assim, cara, ele não ia gostar que você ficasse aí chorando, se lamuriando, deixasse de viver. A vida segue, a gente faz isso em prol da outra pessoa. Só que a gente não precisa chegar a esse ponto para fazer a nossa vida mudar, né? Eu sei que mudar é muito difícil, é muito complicado, ainda mais se você não tem uma rede de apoio, né, em volta. A gente falou aqui sobre emprego, a gente falou sobre trabalhabilidade, mas existem muitos profissionais que não tem ninguém para ajudar nisso, sabe? Que ele está perdido na carreira. Ele não sabe para onde caminhar. Ele muitas vezes tem vontade de fazer alguma coisa, mas ele não vê mercado para aquilo, ou ele se formou em algo e hoje trabalha em outra coisa. A minha chefe é formada em turismo. E ela hoje é gerente de inside sales. Aí você fala assim, caraca, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Mas por quê? Porque ela simplesmente formou em turismo, fez várias atividades, tem conhecimento do inglês, mas ela foi aprendendo outras coisas e acompanhando o mercado, né? Então ela consegue hoje atuar em outras frentes, tem uma outra cabeça, um outro pensamento que foge da formação dela inicial. Então a gente precisa abrir a nossa mente para o que está na nossa frente. A gente precisa abrir a nossa mente para o aprendizado. Um bate-papo informal com muitas pessoas de áreas diferentes, isso é muito importante. Né? Se você está sentado numa mesa onde você é a pessoa mais interessante na mesa, troca, porque você está no lugar errado. Sabe? Eu já conversei com pessoas fantásticas que eu ficava assim, ó, só assim.
Parecia jogo de tênis. Uma falava aqui, a outra falava aqui, e eu falava, gente, admirando e ao mesmo tempo percebendo que elas tinham o mesmo pensamento que eu. Só que eu tinha dificuldade de externar. Né? E elas conversavam como se tivesse batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. E você começa a perceber isso nas relações que você cria. Então, trabalhabilidade não é um caminho sozinho. Né? A trabalhabilidade não é um caminho solitário. Ele te dá essa liberdade de você poder congregar várias pessoas, vários conhecimentos, criar, sei lá, um polo, sabe, de um conhecimento. Eu agora mesmo estou conversando com alguns amigos que estão aqui no Rio, em São Paulo. Eu falei, gente, vamos, sei lá, vamos fazer um congresso? Né? Vamos pensar, cada um pega a sua expertise, vamos aproveitar que a gente está online, escolher uma data e cada um vem trazendo ali o que tem de bom e vamos dividir isso com as pessoas de uma forma online. Aí eu topo, aí eu topo. Uma fala sobre vendas, outra fala sobre planejamento de carreira, a outra fala sobre não sei o quê. Eu falei, é isso. É dividir esse conhecimento com as pessoas. E no final, todo mundo ganha. Eu vou ganhar, você vai ganhar, quem vai assistir isso depois gravado. É isso que é o sensacional do mundo. Seja ele online ou offline, né? Muito mais online do que a gente está vivendo agora. Olha o Luciano Steffin aqui com a gente. Colocou aqui É, congresso. meu querido parceirão. Luciano, agora que dia? Dia 31, a gente vai fazer a quarta capacitação solidária online. São vários profissionais de 13 às 18, se eu não estiver errada, Lu. Cada um tem uma hora para falar sobre vários temas, né? É a quarta edição que a gente vai fazer, no dia 31 de maio. Interessante. Olha como são vários profissionais se reunindo, né? Eu também faço parte do Conexões e foi ano passado, foi isso que me fez ter sabe? Conheci a Carol no LinkedIn e aí ela fez uma postagem procurando pessoas para poder participar de um projeto. Eu falei assim, gente, é disso que eu Uhum. preciso. Fui lá, escrevi, mandei uma mensagem para ela e aí nós começamos. E essa questão de ter outras pessoas mais inteligentes, né? Pessoas com pensamentos diferentes, opiniões diferentes também da gente. E no grupo são várias pessoas assim, e isso vai abrindo a mente da gente. É muito interessante isso que você falou. Às Sim. vezes a gente não consegue externar, o outro vai lá e coloca aquilo que a gente ia falar, o outro já escreve. É uma conexão tão profunda que a gente vai se desenvolvendo com isso também. O Luciano E o colocou. grupo ele botou aqui o dia da capacitação, 31 de maio, de 13 às 18. 5 profissionais com oficinas online. E no grupo Conexões que você faz parte, você tem duas pessoas fantásticas. A primeira é a Dani Chaia, que é minha amiga de coração, que fala de relações públicas e comunicação. E uma outra é a Patrícia Froner. Eu Sim, conheci a Patrícia no Sul, na capacitação que eu fui fazer para o Luciano, lá que eu fui presencialmente. A Patrícia, ela é fantástica, com aqueles olhos azuis que vão te contagiando. Você não consegue parar de olhar para aquele olhão azul dela. E ela fala sobre financeiro de uma forma tão simples. Finanças, para mim, é algo tão complicado, mas ela te explica de uma forma tão simples, de uma forma tão didática. E por isso que cada vez o grupo cresce mais, né? É por isso que cada vez a gente faz hoje. E o Luciano está falando que a Froner hoje vai estar no Sala de RH, às 21 horas, no canal dele. Então, a gente só tem a ganhar. Essas próprias lives que a gente está fazendo agora, que muita gente reclama. Nossa, o Instagram tem 20 lives acontecendo. É uma forma de agregar conhecimento, compartilhar conteúdo, dar duas visões sobre um determinado tema. É muito importante. E você já sai, você sai daqui já com a tua mente assim, ó, fervilhando.
né? Pensando. Eu gosto de deixar um bichinho na cabeça de todo mundo. Eu gosto de deixar que a pessoa saia com um caderno assim, tudo escrito, com um monte de setinha para lá e para cá, vários mapas mentais. É isso. Eu quero que você durma pensando em algumas frases que eu falei, alguns conceitos que eu falei, ou de repente alguns esporros que eu dei, para fazer você levantar. Porque enquanto você está aí sentado, tem outras pessoas fazendo as coisas acontecerem para elas. E ninguém vai correr atrás dos seus sonhos, só você. Não tem uma outra pessoa para fazer isso, entendeu? Mas a gente tem medo, enfim, tem tudo aquilo que a gente já sabe. Sim, a Mônica colocou aqui que é uma forma de estar mais próximo das pessoas também. Sim, Mônica, nesse período que a gente está vivendo de pandemia, eu nunca pensei que eu fosse tão carente de abraço, tá? Apesar de eu ser muito sinestésica, você querer trocar, eu não sou muito de carinho, abraço, essas coisas. Mas eu tô com uma vontade, uma saudade enorme, vai ver o que a gente não pode fazer, de dar abraço nas pessoas, de beliscar a bochecha, de apertar. Eu acho que quando acabar isso tudo, eu vou sair pela rua que nem uma louca, saindo abraçando e beijando todo mundo. Dá 2 beijinhos no rosto em São Paulo. Eu sempre fico no vácuo, né? Porque a gente dá 2 e lá eles só dão um. Mas essa situação que a gente está vivendo causa isso, né? E eu vejo lives de pessoas, às vezes, fazendo happy hour, tá? Pegando os petiscos, as bebidas que querem, tal, abrindo o Zoom ou qualquer outro aplicativo e ali parando para conversar, né? Então, isso é muito importante. E uma outra coisa, eu tinha muito preconceito com o Instagram. Tinha muito preconceito com o Instagram. Para mim era uma rede totalmente fútil, mas responsabilidade minha que não estava seguindo as pessoas certas. Então, o que eu fiz? Excluí tudo que eu considerava fútil, sigo poucas pessoas e são pessoas que geram conteúdo e aprendizado para mim dentro das áreas que eu quero atuar. Então, hoje a minha primeira rede social é o LinkedIn, e a minha segunda rede social é o Instagram. E tenho aprendido muito através de post, através de slides, às vezes inbox que eu troco com alguns profissionais. É surreal a forma como, quando a gente ajusta e atua de uma forma estratégica, né? Não apenas vendo como uma rede social, a gente acaba absorvendo todo o conhecimento aí que é necessário. Gente, estamos chegando ao fim dessa Hum. prática. Priscila, faça as últimas considerações, fale da sua agenda, como que tá essa semana. Pois é, eu queria agradecer primeiro pelo teu convite. Essa agenda dessa semana está bem puxada. Ontem eu dei uma aula sobre LinkedIn. Amanhã eu vou dar uma aula sobre inteligência emocional e tem mais algumas aulas disponíveis para quem quiser participar lá da jornada da recolocação. Quando acabar a live, pode me mandar inbox. São aulas gratuitas que eu estou compartilhando com o grupo. Já tenho praticamente uns 70 profissionais lá no grupo. E eu abro o grupo todos os dias, das 19 até as 21 horas, para poder tirar dúvidas, gera algum material complementar. Então tem bastante coisa acontecendo, tanto aqui no Instagram quanto no LinkedIn. Vocês podem me seguir. Eu ainda tenho alguns horários na agenda ainda para mentoria. Mas eu estou quase fechando e abrindo já a agenda de maio. E foi um prazer estar aqui, podendo incentivar e contar mais um pouquinho das pessoas, do quanto a gente pode pegar o conhecimento que a gente tem todo aqui dentro e compartilhar com esse mundão. Gratidão, também quero agradecer muito, muito a você por ter aceitado o convite, por ter falado com a gente desse tema tão bacana. Agradecer a todos os participantes, muito obrigada a cada um que entrou aqui, gente. Espero de verdade, de coração, que a live, que o conteúdo que nós falamos aqui, né, possa ter gerado valor Uhum. para vocês, possa ter colocado aí esse bichinho que a Priscila falou, né, para trabalhar. Então, é ação, né? Porque o mais importante, depois que a gente recebe o conteúdo, é agir. Não adianta receber e deixar ele aqui dentro da cabecinha e não fazer nada. Então, Uhum. muito obrigada. A live ela vai ficar salva e depois, a Priscila concordando, vou colocar no YouTube e disponibilizo no link, tá bom?
23 segundos. Um beijo. Bem, Obrigada. Fica com Deus, Vanessa. obrigada, Priscila. Amém. Com Deus também.